Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Antes de anunciar aqui o meu convidado de hoje, um rápido recadinho, que é aquele, né, para você conhecer a página do 45 lá na Amazon. Vejam só, com todos os livros indicados pelos convidados que já passaram aqui pelo podcast. São mais de 170 livros com conteúdos riquíssimos, né? Afinal, são as indicações, os livros que marcaram a vida destes entrevistados. O link você encontra, inclusive, no meu Instagram, que é o patricksantos.oficial, ou no próprio Instagram do 45 do Primeiro Tempo. Lá tem o ícone e você vai direto para a biblioteca do 45 do Primeiro Tempo. Bom, recado passado, vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza vai ser muito legal. Olha só, o meu convidado de hoje faz da sua jornada um grande laboratório de experiências da vida. Laboratório, literalmente. Ele é um alquimista e dos bons. Mas antes de aprender um pouco a circular bem entre a química, a arte e a magia, digamos assim, esse meu convidado passou por profundas experiências espirituais ali nos anos 80, o que à época lhe parecia muito mais um verdadeiro inferno astral, como ele mesmo conta no seu próprio livro. Ele tinha 29 anos, era extremamente obeso e apresentava um quadro agudo de hipertensão, além de sérios problemas emocionais também. Foi quando resolveu deixar Recife, onde era sindicalista, para buscar ajuda médica em São Paulo. E, a partir daí, tudo foi mudando em sua vida. Aliás, como ele gosta de dizer também, a vida está sempre nos trazendo mudanças. Eu estou falando do Joel Aleixo, escritor, professor, empresário, criador da primeira escola de alquimia do Brasil, fundador da Alquimilab também, um laboratório também, e um dos caras mais respeitados no Brasil e também no mundo, quando o assunto é alquimia floral. Tudo bem, Joel? Que legal, cara, tê-lo aqui no... Ótimo, muito obrigado aí pelo convite, muito honrado aqui estar com você. Uma honra você estar aqui no 45. Joel, você sabe que o seu nome vinha sendo pedido aqui no podcast, sabia ou não? Ah, é? É. Cara, muito, muito legal. Eu não conhecia a tua história e aí eu fui pesquisar, rapaz, aí eu fui ler o seu livro, que é esse livro que eu tenho aqui, O Sétimo Passo. Rapaz, que história, que transformação de vida e assim, eu mergulhei no livro, né? Foi numa sentada praticamente só, lendo toda a tua história, e fui entendendo todo esse processo de mudança, cara. Eu sei que a gente vai falar muito de autoconhecimento, que eu sei que você gosta. Você é um autodidata, né? Acho que isso é o mais legal. Você tem um papel muito importante, né? Ajuda muita gente em questões espirituais, em vários aspectos também. Mas, cara, conta assim, brevemente um pouquinho dessa tua passagem até chegar a essa alquimia tão profunda, enfim, e tanto conhecimento que você espalha, cara. Conta um pouquinho aí. Até os 29 anos, eu sempre fui um cara muito perdido, né? Eu sempre fui... eu vivia uma agonia na vida, era uma vida agoniada. É. Eu era feliz, mas era agoniado. E eu estava muito Quando a gente é desequilibrado. jovem, né, a gente está sempre É, feliz de alguma sempre maneira. agoniado, muito agoniado. Eu nasci numa cidade do interior da Paraíba, lá em Campina Grande. É. Que naquela época era uma cidade pequena, e é tanto que eu atravessava a cidade andando a pé, né? Porque era uma cidade pequena. Hoje é uma cidade muito grande, né? Mas na época era bem pequena. E eu nasci ali numa família bem tradicional e uma família que tem uma cultura evangélica. Eles eram muito evangélicos, né? E aí eu já era um choque para mim, porque aí eu tinha que ir para a escola dominical, tinha que ir para a igreja, e eu já não gostava daquilo. Eu já me sentia muito mal, é tanto que até os 29 anos, por exemplo, no período da minha mocidade para o adulto, eu era um cara ateu, totalmente ateu. Eu tinha ódio de religião, eu tinha ódio de Imagina. Deus, eu tinha ódio disso tudo, entendeu? Dessa manipulação. E aí eu comecei a viver uma vida muito diferente da minha família.
A minha família, assim, eles perderam o controle de mim. Tentaram, né? Porque aí apanhava muito, era muita repressão. Mas aconteceu lá um problema com minha mãe e meu pai, vieram para São Paulo. E em São Paulo eu me libertei mais deles. Mas aí eu fui para a rua, eu vivi um pouco na rua. Um pouco, não, vivi muito na rua. Mas com 15 anos, assim, já eles não tinham muito controle de mim. Então, eu já tinha meus amigos malucos, beleza, já tinha meus amigos de teatro, tinha um grupo teatral onde eu fazia um trabalho, Que ano isso, mas Joel? Que ano isso? Você lembra? caridade. Ai, que eu tinha 15 anos, então, nossa, Você está com que idade hoje? eu estou com 64 anos. Tá. E aí eu fiquei, né, aquela década de militarismo, né, aquela década. A minha diversão era sair arrancando os panfletos, sabe, dos terroristas, né, que estava pregado em todo lugar. Eu fazia muito isso, né? E aí já tinha aquele espírito mais político, sabe, Tá. para defender os mais pobres, oprimidos. Eu era bem, eu já tinha assim um certo idealismo político, né? E aí eu vivi praticamente uma fase da minha vida fazendo teatro e gostava muito de pintura. Eu também sou pintor, eu sou artista plástico e eu faço muitas obras, eu pinto ainda. Vou fazer uma nova coleção agora, inclusive, eu vou lançar agora para setembro, outubro, e agora com os assuntos hoje são alquimia, alquimia pura, né? E aí minha família pressionava muito para que eu trabalhasse. Eu vivi um tempo na rua, inclusive. Eu saí de casa e fui viver na rua. Na rua mesmo, assim, morar Na na rua, rua. Tá. morar na rua, né? Naquela época era diferente morar na rua de hoje, né? Claro, Hoje é outro claro, claro. papo, outra história, né? É. E aí a família queria me resgatar, entendeu? E aí me ofereceram lá trabalhar numa empresa pública, eu fui trabalhar nessa empresa pública, fiz um concurso. Eu sempre tive alguma coisa estranha, porque, por exemplo, eu falei, eu faço concurso. Não, tem que fazer concurso. Eu digo, eu faço concurso. Não, mas aí você não estuda, eu digo, você não tem, você É. para, você começa uma coisa, eu digo, não, e eu fui o primeiro lugar. Até hoje eu não sei Olha, como, é. mas eu fui lá, entrei, Autodidata, né? e, Autodidata. e já quis fundar um sindicato. Aí começaram a me Isso em pressionar, Recife, né, Joel? Isso em aí eu Recife. saí, né? É. Aí eu fui para outra empresa pública, fiz um concurso na Empresa Metropolitana de Transporte Urbano para trabalhar com transporte urbano. E aí também, mas nessa época eu fumava muita maconha, eu era muito maluco, beleza, eu bebia, enchia a cara, eu era um... Meu guru era o Raul Seixas, ele era que era o meu guru, era ele, entendeu? E tinha também aquele olhar assim carinhoso sobre o Che Guevara, gostava de usar aquelas toucas do Che Guevara e Ah, aquela coisa horrível, né? Que por sinal hoje eu quero tirar da minha lembrança. E aí eu trabalhei mais 3 anos em empresa pública de ônibus, fiscalização de ônibus. Aí, de novo, eu fiz outro sindicato, uma associação, e aí já começaram a me impressionar. Eu fui para o metrô do Recife. hum. Aí eu já estava estudando, eu era mais técnico, eu tinha mais juízo, entendeu? E no metrô do Recife, eu formei o primeiro sindicato dos metroviários do Recife. E eu me especializei em fazer greve. Então, usava identidade falsa, viajava pelo Brasil. Onde tinha metrô, eu ia lá ajudar a parar. A minha especialidade era essa, sentar numa mesa, ficar tomando o rebite, né, como eles chamavam, que era remédio de mal de Parkinson com vodka. Aí eu ficava assim ligado 3, 4 dias, e aí eu parava a empresa assim, só no telefone, né? Nos piquetes, organizando os piquetes. Parei a Central do Brasil lá em 3 dias. 15 mil funcionários no Rio de Janeiro. Foi a minha última greve. Eu tinha 28, estava completando 29 anos. Uau. Aí eu parei, era o tempo do plano cruzado. Lembra do plano Ah, cruzado? Sarney, né? É. Não sei se você é desse tempo do Sim, plano sim. cruzado. É. Aquela confusão toda, e enfim, eu comecei a passar mal. Mal, mal. O cara veio, encostou aqui uma bazuca na minha cabeça. Eu fiquei muito pirado. Eu tinha fumado também muita coisa, sabe? Eu tinha me drogado. Imagina, eu tomava Artane, que era remédio para mal de Parkinson, com vodka. E aí eu estava muito doido. Pronto, fui parar no hospital. O cara que me examinou falou: Meu, você não tem nada. Falei, como assim eu não tenho nada? Eu estou com 150 quilos, eu não tenho nada. Uau. Falou: Não, você não tem nada, não. Você tá hipertenso, está diabético, mas assim, para esse, você estava apresentando um quadro de infartado, mas você não está infartando. E a gente está fazendo um exame aqui, está tudo ok com você. A pressão a gente baixa com remédio. Eu digo, então, pelo amor de Deus, me dê esse negócio. Aí eu tomei, parou,
Mas eu achei muito estranho aquilo, sabe? Quando eu cheguei no hotel, eu fui deitar, dormi, estava muito cansado, e eu me projetei. Saí pela janela e eu estava achando que eu estava me matando, entendeu? E eu estava lá Uma saindo projeção pela astral. janela, Uma isso, projeção astral. flutuando assim, olhando lá embaixo a rua, me desesperei, foi um desespero. Aí eu acordei, aí falei, não, vamos embora. Aí falei com um amigo, com a prima, eu fui para São Paulo, inclusive o médico que me atendeu foi o Zerbini, porque ela Foi o trabalhava na Zerbini. equipe dele. Aí ele falou, ó, vamos marcar amanhã, você está muito gordo, assim, eu estava com 29, né? Quando ele deu o meu protocolo lá de atendimento, ele falou, inclusive, colocaram até a tua idade está errada aqui, porque você deve ter uns 50, uns 56, de tão acabado que eu era. Então, eu era acabado, eu era um cara acabado. Aí ele falou, ó, amanhã vamos já, você pode ir para casa, dorme, descansa. Amanhã vem em jejum que eu vou fazer uma cineangicoronariografia em você. Porque eu estava com suspeita de insuficiência cardíaca. E ele queria fazer esse exame que era mais preciso, né? E ele falou: você é muito jovem para ficar com insuficiência cardíaca. Porque eu dava assim, eu subia um degrau e ficava. E eu não tinha nenhum problema de asma respiratório, nada. Aí fui fazer. Quando ele foi fazer o exame, a máquina quebrou. E ele ficou puto, entendeu? Porque a máquina era nova, né? Ele tinha acabado de chegar da América, eu acho. E aí ele falou: nossa, mas não sei o quê, nunca deu problema. Faz 2 meses que a gente já fez aqui 500 exames. Aí me perdoe, chegou na sua vez, deu um problema. Aí ele falou: ó, vai fazer o seguinte, fica por aí, vamos fazer um eletro. Eu fui fazer eletro, aí o equipamento quebrou, né? Aí ele falou: meu, não é possível. Mas eu tenho uma maquinazinha de eletro aqui, que era uma máquina pequenininha, inclusive, que era uma coisa bem moderna que você leva nas ambulâncias, inclusive. Vamos fazer com essa aqui. Depois eu olho esse aí que não está funcionando. Aí ele foi, ligou a máquina em mim, e aí a máquina quebrou de novo. A terceira equipamento. Aí ele falou: meu, eu não vou mais te atender. Eu não vou mais, tem alguma coisa errada com você, porque não é possível. Aí a minha prima, né, falou: não, então, vamos esperar a próxima semana. Ele falou: ó, vamos esperar uma semana. E isso eu estava na casa de um tio, na Granja Viana, aqui em Tá. São Paulo, vindo do Recife para cá. Ah, do Rio, né, que eu estava fazendo a greve lá, parando a Central do Brasil. E aí eu vi, quando eu passei uma semana na casa dele, eu me senti muito bem. Porque eu comia só arroz integral, só salada, entendeu? Senti que eu perdi um pouco de peso, que eu estava muito inchado, muito gordo. Aí eu fui fazer o exame lá, que já tinham consertado a máquina. E aí pensa aí num cara que ficou bravo, né? Que eu deitei lá para ser o pré-anestésico, né? A máquina não funcionou. Ele ligou a máquina não funcionava. Aí ele falou assim: isso aqui é você é pé frio. Eu não te atendo mais. Vou mandar você para um colega. Eu não vou te Caramba. atender mais. Vou mandar você para um colega. Aí eu fiquei lá com minha prima fez uma série de outros exames, e aí ela falou: nossa, Bola, ela me chamava de Bolinha, né? Nossa, Bola, você melhorou essa semana. Eu digo: eu também senti alguma coisa estranha, assim, uma melhora. Eu acho que é porque eu estou comendo só comida natural, né? Aí eu fiquei mais 15 dias na casa desse tio. Esse Eu tio. fiquei lá. E aí o sindicato me pressionando para eu voltar, porque aí tinha tudo tinha sido congelado, salários congelados, aquela louca, né, na época a ministra saiu na rua gritando, lembra dela? Um economista, né, É. gritando na rua: vamos congelar tudo, vamos parar tudo. Zélia Aí Cardoso. Zélia Cardoso. é. Aí não era uma professora ela. Ah, não. É, A Zélia foi uma do cara, Collor. A foi Zélia do foi nos anos colo, 90. É. uma cara feia, assim, ela tem uma cara bem feia. É. E ela congelaram tudo, ela saiu gritando dentro do supermercado que proibindo de remarcar preço, tal, né? A inflação era altíssima. E aí eu fui, tinha uma estrebaria na casa do meu tio. E aí eu fiquei nessa estrebaria. Eu falei: eu vou ajeitar lá, vou dormir lá, vocês não se preocupem comigo, porque eu quero ficar muito à vontade, porque eu gostava ainda de umas farras, para sair de madrugada, voltar, eu não vou incomodar vocês, eu quero ficar na estrebaria.
Mas a minha intenção era a segunda intenção, né? Porque Tá. eu queria assim, é que ele não me visse eu saindo e voltando, porque eu aprontava mesmo, né? E aí eu senti uma dor na coluna. Mas assim, aquela dor começou a, mais assim, a doer, a doer, a doer, começou a doer, a doer. Daqui a pouco eu comecei a me borrar todo. Pode falar que o podcast é livre, Tá? imagino mesmo. Pode assim, comecei a me cagar um É. cocô preto, sujo, parecia petróleo. Uau. Aí eu lembrei que eu tinha uma tia que morreu de câncer de intestino e ela fazia essa coisa preta e fedorenta que saía por ela, né? E aí eu falei, pronto, tô morrendo. Morrendo. Aí eu comecei a urinar, assim, mas assim, era muito, entendeu? Eu ficava assim, não parava. E comecei a vomitar e sentir a dor. E eu terminei desmaiando lá numa privada, terminei, eles me socorreram, aí a história é a história, a versão deles, e eles me levaram para a sala, me deram um banho, me levaram para a sala, colocaram um roupão em mim lá, amarraram, inclusive ridículo, que o roupão nem abotoava, para você ter uma ideia do tamanho que eu era. E aí eu abri o olho, olhei para um lado, olhei para o outro, pelado no sofá, que aí eu já estava até sem roupão, pelado, eu estava. E o povo todo olhando para mim, né? Meus primos, meus tios, tinha dois amigos também, tudo olhando assim para mim. Um monte de papel no chão, um monte de papel. Eu com um lápis na mão direita, aquelas canetinhas hidrográficas, Tá. uma na mão direita, uma na mão esquerda. E aí meu, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Oh, olha o tanto de coisa que você escreveu. E está em línguas completamente diferentes. Então, não era russo, alemão, hebraico, aramaico. Eu escrevi em muitas línguas, tinha até, segundo meu tio, escritas cuneiformes da Mesopotâmia, É, inglês. Todas as línguas do mundo estavam ali, que eram mensagens. era uma mensagem. E as mensagens, meu tio maravilhoso, é professor de línguas e engenheiro, falou: Meu, vou me deliciar aqui, mas você é médium. Isso Ah, aí, você é médium, você tem mediunidade. Eu falei, que história, isso aí não existe. Ele falou, inclusive, olha isso aqui, ó, essa mensagem aqui em inglês, olha essa aqui em espanhol, essa aqui em português. Está dizendo que é para você se recolher. Isso aqui uau. você vai ter que se recolher, porque não dá para você voltar. Eu digo, imagina, eu tenho um sindicato, eu tenho emprego, eu nem acredito nisso. Aí ele falou, olha, eu acredito, e eu acho melhor você topar essa parada. Porque não é possível. O que aconteceu, Joel, é uma coisa tão incrível Você ficou que três eu horas, Joel, ali na sala, naquele momento na sala, é, 3 horas sem, e quase sem consciência psicografando, nenhuma. escrevendo sem É, consciência nenhuma. E todo mundo nenhuma. testemunhou, né? E você Todo conta mundo, isso a no livro. família É, toda, a conta. família toda É, testemunhou. é isso que é o mais interessante, né? Você conta no livro, né? E a família toda, né? É. E você sabe que a minha família evangélica, quando eu voltei no Recife, que eu fiquei alguns meses aqui, aí eu já era outra pessoa, né? Eu já estava, imagina, com 90 quilos. Depois de Uau. alguns meses, eu perdi 60 quilos. É. Então, eles nem me reconheciam. E eles achavam que eu estava com AIDS, que era a droga, era o efeito da droga, que eu estava louco, porque eram evangélicos, né? E aí eu voltei à casa da minha mãe e falei, ó, aconteceu um fenômeno, ela já estava com a Bíblia, assim, embaixo do braço para me bater, né? Para me dar. Ela me bateu muito com Bíblia, né? Ah, E eu, revoltado, pegava as folhas da Bíblia e fazia uns baseados com raiva dela. Usava a seda da Bíblia, sabe? Era a minha revolta, olha, era essa com Deus, né? Vou queimar essa relações porcaria todinha. familiares, né? É. E aí aí minha irmã chegou e falou: Ó, eu já sei o que está acontecendo, é alguma coisa muito estranha, eu acho que isso aí é psicológico, e eu acho que a gente tem que se reunir para tomar uma decisão para internar você. Aí eu falei: não quero ser internado. Vamos fazer um teste. Vamos ver se isso é verdade. Conversem com os espíritos, né? E aí eu fui lá, né? Porque durante aqueles 30 dias eu recebi um forte treinamento, Você se 20 recolheu, né? horas. Isso eu lembro. Você se É, recolheu de fato, né? Nesses 30, que era o que as tem como. mensagens falavam, né? Para você se Só, recolher, né? só tomava água, Só água. só água. É. Aí eu perdi todas as unhas, o cabelo, os dentes, isso aqui tudo é implante, É. é tudo implantado. Perdi a pele inteira, meu corpo inteiro abriu em chagas, as unhas do pé, das mãos caíram. Foi um mês assim, terrível, entendeu? E quando eu saí vendo tudo, eu via tudo. Aí eu via,
Eu não via diferença nenhuma entre os mundos, entendeu? E quando eu cheguei na minha casa, que eu falei, não, venha, eu vou convocar aqui as entidades. E aí eu baixei a cabeça, fiquei lá, e cadê que a entidade vinha? E aí eu comecei a suar, fui ficando desesperado. E aí eu tinha falado para minha irmã, eu vou fazer um acordo com você na frente de todo mundo. Se não for real, se realmente for uma viagem da minha cabeça, efeito das drogas que eu tomei a vida toda, você pode me internar. Aí ela falou, tá bom, acordo feito, vamos lá ver a reunião. Aí eu tinha colocado um copo d'água, acendi lá uma vela, feito aquele drama normal, né? Aí, e fiquei esperando, cara, assim, ó, sabe, dando uma de Chico Xavier, aquele negócio, colocava a mão assim, eu fiquei lá esperando, e nada, e nada, e nada, e não chegava aquele silêncio, todo mundo olhando para mim. Aí eu falei, puta, não dá, esquece. Aí eu fui abrindo, assim, olhando para todo mundo, tava todo mundo tomado. Uau! Ninguém tava ali. O meu irmão já Uau. chegou na minha frente, assim, imponente, ele chegou todo imponente, começou a falar tupi-guarani, eu falei, eu não entendo nada do que você está falando. Ele falou, não, eu vou falar em português para você me entender. É porque eu quero que você saiba que não é seu irmão que está aqui. Eu abri sua cabeça, eu sou pena branca, eu sou teu guia. E a partir de agora, quem manda em você sou eu. E você vai fazer tudo que a gente manda. Porque se você não fizer, a gente te leva. Você vai ter que cumprir o seu papel. Isso aí é um compromisso que você fez com a gente. Não, não foi a gente que fez com você, é você que fez com a gente. Então, e aí depois minha mãe, ela chegou para mim, ela começou a cantar também numa língua tupi-guarani, era o que eu achava que vinha na minha cabeça. Isso é Claro, claro. tupi-guarani. E ela começou a cantar, se apresentou como Raio de Sol e falou que era a atual companheira do Pena Branca. E aí daqui a pouco os dois começaram a dançar na sala, pulava para lá e para cá, num ritmo espetacular, entendeu? Aí eles pararam, aí minha irmã, ela começou uma irmã arquiteta, ela começou a mão, e ai, minha mão, e eu não estou controlando minha mão. Eu falei, põe lápis, põe caneta, põe alguma coisa na tua mão. Aí ela colocou, ela arquiteta, ela tinha uma prancha de arquitetura, hoje nem existe mais isso, né? E aí ela começou a desenhar. Quando ela começou a desenhar assim, sem controle, aí eu fui vendo aparecer o rosto de uma grande amiga que ela não conheceu, que era Cristina. Na minha infância, ela era minha melhor amiga, e aí ela faleceu com 21 anos, no primeiro parto que ela foi ter o primeiro filho, ela morreu de eclâmpsia. Uau! Aí eu me emocionei na hora, falei, é Cristina. Isso aí que você... É Cristina. Aí ela começou a desenhar o avô que tinha morrido também, ela começou, aí ela conheceu. Falou, nossa, é o nosso avô, é o nosso avô. Tinha morrido. Quer dizer, várias experiências assim que levavam essa. Uma tia minha que estava presente na sala sentou lá no chão, pediu água, começou a falar com uma voz assim estranha de velhinha, sabe? Se apresentou lá como Mãe Maria, lá de Aruanda, que era uma preta velha. E aí depois meu irmão, ele fez um gesto lá e recebeu o Jonatas. E o Jonatas veio falando árabe. Uau. E aí foi uma. Todo mundo. Tinham 8 pessoas na sala, todo mundo recebeu. Menos eu. Menos você. Quer dizer, inverteu ali, né? Mas era tudo sobre era tudo sobre você, né? De alguma maneira, né? Era tudo esse Então, processo. eu não precisei nem conversar com eles, É, porque todos eles se exato. tornaram Se tornar, espíritas né? da noite para o dia. Todos eles Joel, tornaram isso você classifica isso é a paranormalidade, né? com certeza. Essa Sim. experiência que você viveu ali, que essa grande experiência espiritual que te mudou, né? Que a partir daí você acho que você larga o sindicato, você é contra, né? Você larga o sindicato Paguei e aí tudo, indo embora sem nada. se dedica à leitura de aura. Como é que foi esse processo até chegar na alquimia? Porque talvez Porque quem eu, está nos ouvindo aqui e depois vai assistir, o Joel é um dos grandes alquímicos, né? Simplesmente Joel, né? Aleixo que é muito conhecido, né? Que você transforma essa grande marca, né? mais como alquimista mesmo. Como alquimista. Mas aí vamos cronologicamente. Aí você vem para São Paulo. Aí eu vim para São Paulo, o que é que eu fazia? Eu fazia sessão espírita,
Uhum. E eu tinha uma facilidade de, por exemplo, olhar aqui para você e eu desenhar teu campo. Eu desenhava. Só que eu não falava, porque eu não entendia, mas eu desenhava, entendeu? E a pessoa, como eu não tinha conhecimento nenhum a respeito de nada, eu deixava para lá a coisa, né? E eles diziam assim: você não pode falar nada para ninguém dessa experiência, mas você pode dar massagem, você pode tocar, você pode. E eu via na pessoa alguma coisa assim, alguma mancha, um negócio que me chamava a atenção, eu ia colocar a mão lá. Aí a pessoa dizia: nossa, é exatamente aí que eu sinto dor. Nossa, eu quebrei esse ombro. Nossa, por que é que você está só na minha cabeça? Porque eu tenho muita enxaqueca. Aí eu comecei a ver que aquelas coisas que a pessoa tinha ao redor dela tinham uma relação com o corpo físico. Aí isso me encantou num primeiro momento, entendeu? Me encantou. Eu falei para minha tia, ela era muito esotérica, eu falei, Diana, como é essa coisa assim? A pessoa parece ter uns brilhos, assim, ela vai, é a aura, é a energia, é a frequência, é a vibração. Mas na minha cabeça de técnico, eu sempre questionei muito tudo. Eu continuava sendo o mesmo questionador e não era qualquer coisa que me levava, Claro. entendeu? Então eu ficava, meu Deus, o que é isso? Aí eu, um ano depois, que eu atendia como massagista, tinha um centro espírita, saí da casa do meu tio, tinha uma moça que eu tinha, porque eu fiquei casto, né? Durante todo esse tempo, eu fiquei com, assim, eu falei, não, eu quero a castidade, porque eu era danado, entendeu? Eu falei, eu quero a castidade porque eu quero realmente viver uma vida agora, nesse momento, de santidade. Monástica Só mesmo. que aí eu conheci uma menina que colocou o monástico para correr, entendeu? Porque eu fiquei muito doido por ela. Nossa, eu fiquei muito excitado. Ela era aluna do meu tio. E aí eu fui assim conversar com ela com muito desejo, sabe? E aí eu ficava olhando assim muito para ela. E aí ela olhava para mim, aí ela falou: "Ah, você é aluno também?" Eu falei: "Não, mas eu entendo de tudo que meu tio fala." Aí ela, ai, que legal, porque eu tenho uma pasta aqui cheia de mapa. E me mostrou aquela, só que eu não entendia nada de astrologia, entendeu? Eu falei porque eu queria ganhar ela, né? É. Aí ela baixou a cabeça, começou a folhear o mapa e não olhou mais para mim. Eu falei, uai, por que que ela não está olhando mais para mim? O que é que aconteceu, né? E eu lá sentado assim, olhando para ela e ela. Aí depois ela olhou para mim e falou, nossa, e aí, tá tudo bem? Faz tempo que você sentou? Quem é você? Aí eu falei, como assim? Acabei de me apresentar. Aí ela falou, ai, perdoa, é que eu tenho uma memória, amnésia, eu tenho uma amnésia temporária. Então, eu te gravei, aí tirou um gravadorzinho aqui do meio dos peitos. Eu falei, não, mas o que é isso? Ela falou, não, porque eu tenho que carregar esse gravador, porque às vezes eu vou no banheiro e esqueço que eu estou lá para fazer cocô. Hum. Então, eu tenho que gravar, eu estou indo fazer cocô no banheiro. Porque se eu esquecer, passa à vontade. Ah, estou indo no banheiro, vou escovar o dente. Porque se eu esquecer que eu vou escovar o dente, eu faço outra coisa lá e sai. Aí eu falei, nossa, que loucura. Mas você vai ter que lembrar meu nome. Acabei de me apresentar. Aí ela começou a olhar para mim, e aí foi quando eu vi aquelas luzes piscando, indo ao encontro, e na hora que foi ao encontro, ela falou, Joel, seu nome é Joel. Aí naquele dia eu cheguei à conclusão que a aura nada mais era do que a memória. E aí eu comecei a me dedicar a esse estudo, entendeu? Da aura, né? É, Durante tá? muito Aí tempo. É. conheci aquele professor que fez um grande livro do segundo grau, que me ajudou muito, da USP. Depois conheci também uma doutora que fazia até cirurgia cerebral na época. E aí eu perguntava, meu, onde é a memória? Ninguém sabe. Aí eu falava, eu sei. Como assim, já? Você sabe onde é a memória? Ninguém sabe onde é a memória. Ninguém sabe onde a gente guarda esses dados. Tá no campo áurico. Aí eu falei, meu, como funciona o cérebro? Não, isso aí eu posso te explicar. Quando você olha, você ouve, você cheira, você come, você faz sinapse. As sinapses todas se dirigem para o bulbo e aqui ela apaga. Mas assim, você está bebendo água, você está gravando essa informação toda. Hum. Vai chegar um momento que a gente não consegue mais perseguir a sinapse, porque ela se apaga. Mas se você perguntar para mim, o que é que você estava fazendo há 5 minutos atrás? Eu falei, eu estava com sede bebendo água. E todas essas imagens, as sensações vão vir aqui dentro da minha cabeça como lembrança. Perfeito. Então, quem produz, né, essa memória, essa aura, é o sistema nervoso central. Entendeu? E quando desce pela coluna, é porque aí vai ser captado pelo chakra
e se expande na aura. E quando você quer, por exemplo, você pode lembrar agora que você começou um papo comigo e você pode trazer tudo isso para a tua cabeça. Então, estava onde isso? A medicina não sabe, entendeu? Mas eu digo que estava na sua memória, na sua aura. Aí o seu chakra vai e faz, puxa, e na glândula pineal você tem ali as imagens todas que são algo que a gente agora chama de lembrança. Lembra, né? Aí eu fiquei, aperfeiçoei muito tipo de leitura, entendeu? E mergulhei nessa observação e nesse mundo. E fui me aperfeiçoando nisso. Aí passei mais 87, 88, 89, 90, só fazendo isso, que me encheu o saco, entendeu? E era Que muita assim, gente na época, né? Que vinha era, fazer e as assim, eu não tinha leituras, né? paz, eu não tinha sossego, entendeu? Porque todo mundo É, queria ver aura. é, Eu falei, eu não aguento mais ver aura, eu não quero mais ver aura. E aí aconteceu o quê? Fui preso aqui em Cotia, é, por charlatanismo. é. Aí fui para a delegacia, o cara falou, não, mas você está sendo acusado de charlatanismo, a gente não está te prendendo, mas a gente quer que você esclareça. Eu falei, puta que pariu, estou fazendo um trabalho tão maravilhoso, né? Tem um trabalho lá com a favela, faço um trabalho espiritual. Aí o cara, o delegado, né, falou, não, é um problema, porque ali onde você está inserido é um lugar de gente muito rica. E aí eles ficam te denunciando, e eu não aguento mais. Então, você vai ter que sair de lá e parar com isso. Aí eu falei, não, não posso. Imagina, eu tenho uma estrutura gigante lá, e você está me pondo para fora assim, isso não existe. Ele falou, tô. E você vai ter que sair. Aí eu fiquei desesperado, entendeu? Aí ele falou, ó, em primeira, eu nem acredito nessas coisas que você fala. Então, assim, eu acredito muito mais que você seja um charlatão. Eu digo, não, eu posso ser tudo, menos um charlatão. Aí ele olhou para mim e falou: você fala muito, você tem um sotaque forte. Você é de onde? Eu falei: eu sou de Campina Grande. Campina Grande da Paraíba. Eu digo: sou de Campina Grande da Paraíba. O que é que você está fazendo aqui? Eu estou fazendo esse trabalho. Aí ele falou: nossa, de Campina Grande, mas você morava onde? Eu digo: lá naquela rua, Peregrino de Carvalho, 271, lá no centro, perto da igreja. Ele falou: nossa, você morava lá na Peregrino? Você conhece. Você é de que família? Falei, olha, é mais fácil eu falar do meu avô, porque ele era um homem mais famoso da cidade, era um político, era arquiteto, era engenheiro, que é Josué Barbosa Pessoa Cavalcante de Albuquerque. Aí ele fez o quê? Você é neto de Josué? Eu digo, sou. E você é filho de que filho dele? Aí eu digo, eu sou filho de Zelita. De Zelita, você é filho de Zelita. E quem é você? Que filho que você é de Zelita? Eu digo, eu sou o terceiro. Me chamam de Bolinha. Ele falou, Bolinha, meu primo, vem cá me dar um abraço. Quer dizer, o delegado que te prendeu era teu Meu primo. primo era. Aí ele É, disse assim, ninguém vai mexer com você. Volte para lá. Volte, ninguém vai mexer com você. Pode voltar, fazer o catimbó que você quiser. Faz o que você quiser lá. Ninguém vai tocar em você. Mas eu voltei acabado, entendeu? Muito chateado. já não tava mais. Nossa, aí eu fechei o centro. Falei, sabe de uma coisa, eu não quero mais. Aí ficou eu, a mulher que eu era casado, a Magali, e o meu amigo sócio, Antenor, maravilhoso, lindo, eu era apaixonado por ele, que inclusive veio a falecer com 39 anos de idade. E aí, a gente falou, sabe de uma coisa, já que a gente fechou isso aqui, eu não quero mais espírita, esotérico, eu não quero esse povo perto de mim mais. Porque na hora que a gente chama para capinar, ninguém veio. Ninguém. Não apareceu ninguém. Iam 200 pessoas por semana. Aí é que eu fiquei desencantado mesmo, entendeu? Porque ninguém me apoiou, ninguém nada. Aí eu falei, sabe de uma coisa, eu vou ficar aqui. Aí eu deitei, me deu um sono estranho, eu deitei. O Antenor estava lá capinando com a Magali e eu sonhei que ele estava cortando a minha perna com enxada. Aí eu levantei e falei, nossa. Aí ele, o que foi? O que foi? Ele estava distante de mim. O que foi? Eu falei, meu, o que você está fazendo? Ele disse, eu estou tentando arrancar esse mato aqui, ó, e ele não sai de jeito nenhum. Eu falei, nossa, tive um pesadelo, cara, com você agora. Deixa eu ver esse mato. Quando eu olhei o mato, eu falei, nossa, esse mato é tão diferente, porque ele tem uns fechos de luz, assim, muito vermelho. Isso é estranha a aura dessa planta. Aí foi a primeira aula de planta que eu desenhei. Entendeu? Aí que começa Aí que teu nasceu. trabalho com alquimia. Ah, Nossa, aí eu me encantei com aquilo. Eu falei, meu, isso aí deve ser bom, sabe para quê? Para circulação.
Isso aí deve ser bom para o sangue, deve ser bom para as pernas, isso aí. Mas e aí você lia, você via a aura das plantas e Eu como é via, que mas nunca prestei atenção, nunca dei é, importância. e como é que depois você foi associando com o Então, aí o que é que desenvolvimento químico, né? Que eu aí depois comecei? químico não, é químico que fala, eu não sei, as fórmulas, né? Que são florais. O que é que eu comecei a fazer? Eu comecei a olhar na hora com o Antenor, porque o Antenor, ele gostava muito de planta medicinal, e a Magali mais ainda. Agora eu não gostava, eu não tinha relação nenhuma com isso, entendeu? Tinha às vezes lá os pretos velhos que diziam, ai, toma um chá de alecrim, camomila, né? Mas o Antenor anotava, entendeu? Ele gostava, ele era muito, nossa, ele era geminiano, né? Então tudo ele tinha que estudar e anotar. Tá aqui E um aí na sua frente aqui. então, pronto. Ele era um geminiano, É, gostava. é, A paisagem geminiana é essa que está aí atrás de você, né? exato. É a biblioteca, né? E É. era, o meu amigo era geminiano. E ele falava, eu vou anotar tudo porque eu quero aprender essa coisa de erva. Diz, ai, Antenor, pelo amor de Deus, não me enche o saco com isso. E aí eu falei para ele. Aí ele olhou para mim e falou assim: será que isso é trapoeraba? Trapoeraba. O trapoeraba é uma erva, cara. Ela é poderosa mesmo e ela é pro sangue, ela é para circulação e ela é muito boa para as pernas. Tu entende de erva? Eu falei, Antônio, que bobagem. Falou, ó, vê se você vê mais alguma planta aí. Aí eu olhei, aí eu falei, tem aquela ali encostada ali no centro que a gente tinha, né? E ela é tão bonita, cheirosa, aquela eu acho que até faz chá com ela. Ele falou, meu, aquilo é uma erva, aquilo é cidreira. Aí ele falou: como é que você vê a aura dela? Eu digo: tem esses tons, tem esse movimento. Aí ele falou: desenha para mim. Meu, tudo que você está falando tem a ver com o que ela faz. Tem a ver com o que ela faz. Vamos no herbário. Aí eu fui no herbário e saí lendo tudo. Lendo tudo. Aí, na hora, quando eu comecei a ler, eu ficava vindo na minha cabeça, poxa, aquela mulher tinha um problema, a aura não tinha vermelho, não tinha perna, não tinha base, não tinha sexo. Eu acho que essa aí, bem vermelhinha, deve ser bom para ela. Nossa, aquele cara. Aí você foi fazendo as associações. Eu tinha 4 anos de leitura de aura. Já, Eu tinha assim, ó, ainda tenho as pastas que eu fazia com as fichas dos meus pacientes, ainda tenho isso. hum. E eu fazia toda aquela analogia e fazia toda aquela leitura e dava os aconselhamentos. Aí eu falei, pronto, eu quero fazer isso aí. Aí o Antenor falou, vamos fazer chá. Eu digo, não, não pode fazer chá. Porque eu acho que se fizer chá, vai tirar essa aura e vai ficar muita química. Vamos fazer ela verde, vamos fazer. Aí ele falou, meu, tem uma pessoa que eu fiz curso faz um mês, chama Malikaran. Aí a Malikaran veio, maravilhosa, mas ela faleceu, inclusive, há um tempo atrás, aí, uns 2, 3 anos atrás. Aí a Malikaran veio, falou: vou te levar no meu herbário e vamos fazer um teste para ver se você entende mesmo. Aí eu visitei o herbário da Malicarica, que ela dizia que era o maior da América e realmente era gigante. E aí eu fui passando assim, aí eu já olhava assim, dizia: nossa, aquela planta ali tem todas as cores, então deve ser bom para tudo. Ela falou: aquilo ali é alecrim. Aí eu falei, mas ela tem um fecho, ela tem uma aura onde ela dá uma ênfase muito grande ao tom verde, que tem a ver com o peito. Então, ela deve beneficiar muito, ela é cardiotônica, ela é boa para o pulmão, ela é boa para o brônquio. Meu, você entende muito de erva. Aí fiquei com ela 3 dias lá na fazenda dela, e aí eu tive a certeza que eu estava no caminho, aprendi técnicas com ela e comecei a produzir os primeiros florais. Uau. E aí nasceu a minha alquimia, nasceu aí. O Joel Aleixo, né? Aí eu conheci uma mulher, essa mulher, depois de um ano que eu já estava fazendo aquilo, uma mulher chegou para mim e falou assim: ó, eu queria te dar um livro de presente, porque nesse livro tem uma frase que eu acho a tua cara. Aí eu falei: que livro é esse? Ele falou: As Chaves para a Alquimia. E a frase que está aí é um cara, esse cara, o autor desse livro, chama-se Paracelsus. Ele é um médico suíço e um grande alquimista. E ele falou que quem cura não é a planta. Foi a última frase dele antes de morrer. Quem cura é a alma delas. E o que você desenha aí não é a alma da planta? Eu digo, é. Ela disse, pronto. Paracelsus fala isso, 500 anos atrás.
Aí eu me encantei com o Paracelso, né? Aí ela falou, toma esse livro, porque esse livro eu nunca consegui ler, nunca consegui entender. Aí eu falei, não, por quê? Ela disse, porque, abre aí e lê. Aí eu fui abrir assim. Ele estava falando de um tratado que tinha relação com as mulheres. Aí eu comecei a ler, a ler, a ler, a ler. Ué, mas eu estou entendendo tudo. Ela foi impossível. Não dá para entender isso aí. Você não está entendendo. Eu digo, eu posso te explicar o que, é que ele está falando aqui? Ela disse, pode. Ele está falando da matrix. A matriz da mulher, onde o espírito vem, se encaixa e nasce. É disso que ele está falando. Aí ela disse, meu Deus, que coisa incrível, cara, que coisa maravilhosa. Deixa eu ver. Aí foi lendo assim, e falou, meu, é incrível, é exatamente isso. Eu estou entendendo agora o que você está assim me descrevendo, né? Que você está traduzindo. Falei, traz mais para eu ler, para ver se eu sei. E ela me deu de presente também depois um do Nicolas Flamel, muito legal, porque eu abri a página, comecei a ler, e falei, ué, como é que pode? Esse cara está falando do DNA. Aí ela falou, como assim do DNA? DNA foi descoberto há 50 anos. Eu falei, isso aqui é DNA. Essas serpentes aqui que ele está falando, a serpente do pai, a serpente da mãe, isso aqui é o DNA. O DNA não parece uma serpente? É assim que eles chamavam. E esse remédio aqui que ele está fazendo aqui, isso aqui é uma fórmula. Essa fórmula tem mineral, tem metal, tem pedra, pedra preciosa, tem ervas, tem plantas, tem flores, tem tudo aqui. E tem a ver com o quê? Com tratamento de DNA. Aí ela falou, Joel, impossível. Eu digo, olha esse texto, quando as duas serpentes, né, elas se encontram no vaso do túmulo dos mortos, elas se mordem cruelmente uma à outra, perdem a sua primeira forma natural para se revestir de uma forma mais nova e mais nobre. Olha do que ele está falando. Ela falou, mas o que esse cara está viajando aí? Eu falei, não. Ele está falando do encontro entre o espermatozoide e o óvulo. O vaso do túmulo dos mortos são aqueles vasos egípcios que tem aquelas ânforas que parecem um útero, né? Aquelas duas, que a pessoa era mumificada, inclusive de cabeça para baixo, em posição fetal. Esses dois bichos que se mordem e perdem a primeira forma é o espermatozoide e o óvulo. E vai se revestir de quê agora? De uma forma mais nova e mais nobre. E ele termina assim. E eu quero que você se lembre de tudo isso, por quê? Porque é grande a sua peçonha e o seu veneno. Ela falou, mas isso aqui é o quê? Eu disse, não, isso aí não é o veneno da cobra, isso é o veneno do DNA. É toda aquela herança, muitas vezes, que é a herança de repetir padrão, de você ser igual ao seu pai e sua mãe, quando você não é. Você só pediu o corpo emprestado. Exato. Exato. Nossa, aí, meu, Você foi aí fazendo a leitura, né, Joel? Você foi interpretando tudo que você estava. isso. Aí foi quando eu disse, não, meu, acho que eu sou alquimista. Você, eu não tenho nenhuma dúvida que você é alquimista. Ô, Joel, e isso você ali nessa leitura, nessa interpretação que você fazia ali, que você de alguma maneira já vinha fazendo desde que você passou por esse processo, isso vem de uma te ouvindo assim, me dá um pouco essa impressão, e é isso que eu queria te ouvir, é como se você baixasse um download, né? É como se você Isso, baixasse um download e você conseguisse explicar aquilo. Porque você não isso. tem uma formação química, né? Você não é. Até para quem está nos ouvindo aqui, mas como assim? É isso, né? É como se viesse. Para você interpretar aquele livro, é como se você tivesse uma compreensão, uma canalização, digamos assim, de algo. Geralmente eu dou aulas, né? Eu tenho 18 Você tem tratados. você é a primeira escola de alquimia brasileira, é tua, não é? É, É, o laboratório também, né? De alquimia. É um laboratório farmacêutico que eu fabrico hoje eu sei. 438 itens diferentes. É. Se você chegar lá e disser, Joel, para que serve isso? Eu te digo, para que serve cada um desses. Inclusive, hoje eu estou dando aula aqui. Esse aqui é o estúdio, né? Onde eu estou gravando aulas de 4 elementos aqui com o meu sócio, que é dono do estúdio. É muito legal. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a dar muita ênfase, comecei a me aperfeiçoar. E aí, durante essa trajetória, aí eu comecei a fazer contatos novamente espirituais, né? Porque aí quando eu fiz o primeiro tratado de alquimia, quando eu vi assim, não, eu sou um alquimista, devo ser um alquimista, eu devo ter sido alquimista, porque essa coisa flui para mim de uma maneira muito fácil. Aí foi quando veio, eu comecei a ter contato com
a energia, né, paracelsiana, entendeu? As ideias paracelsianas. Então, eu não leio, eu não li nenhum livro dele. Inclusive, esse primeiro livro, eu acho que se eu li 5 páginas foi muito. Mas eu sei toda a ópera dele. Eu sei toda a obra dele. Muita gente até dizia, você acha que é a encarnação dele? Eu digo, não, eu posso ser encarnação de tudo, menos dele, menos de Paracelso. E logo em seguida veio outra, assim, eflúvio, né? Não sei o que é isso, como você disse, download, e aí se apresentou o Nicolas Flamel, que é anterior a Paracelsus. E aí ele veio com toda a teoria de DNA, veio quando trabalhar os minerais, ele me ensinou uma tecnologia de pegar um mineral, pedra, ou então um metal como ouro, prata, zinco, e conseguir fazer ele quelado sem indução elétrica. Então eu tenho um equipamento onde eu faço uma água desmineralizada num determinado aparelho, que é um laboratório, né? Meu laboratório é um laboratório mesmo, né? Eu faço uma água desmineralizada, coloco essa água dentro de uma roda gigante, entendeu? Que gira 360, ela vai girando 3 anos e 6 meses com aquela água e aquele pó de ouro dentro, aquele pó de platina, pó de zinco, pó de diamante, pó de safira, de esmeraldas. E aí, 3 anos e meio depois, quando você tira, não tem mais pó. Né? Que é aquela história, a água mole em pedra dura, né? Tanto bate que até fura, porque ela some, ela vai ser quelada. A molécula d'água em movimento, ela é sempre hexagonal, tem um furinho no meio, já viu a neve, né? Quando cai do céu, tem um furinho no meio, né? Tem um hexágono. E esses minerais, eles vão se agrupando ali. Então, você faz esse quela. E o trabalho alquímico é fundamental o mineral, porque o alquimista, nós, né, alquimistas, acreditamos que se você precisa de potenciais que estão dentro da sua alma, a alma nossa é o quê? Comprimento de onda. A nossa alma é luz, ela está encarnada, é luz. Como é que trabalha o sistema nervoso central? Com ondas eletromagnéticas. Quem são os melhores condutores de onda eletromagnética? De eletricidade é o metal, de onda é a pedra, é o cristal. Então você associa essas duas forças e você melhora muito a performance desse sistema. Então você consegue vislumbrar melhor quem você foi, quem você era, as suas potencialidades. Não necessariamente você vai ver que você era um guru e estava vestido como um tal lá no ano 1700, não. Mas essa potência, ela encontra um ângulo, um fio onde ela pode percorrer eletricamente falando, e a onda vai sendo filtrada pelas pedras preciosas. Então, tem muitas técnicas para alquimia hoje, por exemplo, quando você tem todo esse. Tem uma teoria, um postulado que fala de trauma intrauterino. Nossa, é incrível aquilo ali. Explica, porque eu acho que eu vi você falando em alguma entrevista. O que é esse trauma? Antes do nascimento, é isso? Porque quando você está dentro da mãe, É. então o seu corpo, você, vai ser protegido por um órgão que só existe, é um órgão da matriz. Isso Paracelsus fala que é a placenta. Tudo que ela gera de paranoia, de medo, que faz a toxina, porque todos esses sentimentos produzem muita toxina e veneno, Claro, e ácidos, inclusive, né? Que claro. são altamente degenerativos. Vai para você a placenta segura, entendeu? Mas a onda, a placenta não segura. O medo, antes dele ser uma toxina, ele é uma onda. A paranoia, antes de ser toxina no corpo, ela é uma onda, é um pensamento, é uma sinapse. Tem sentido. Entendeu? Só que são sinapses muito densas. Trabalha um comprimento de onda, uma frequência muito baixa. Essa frequência a placenta não segura. Então ela vai ao seu encontro. E aí quando ela vai chegando, ela não pode atingir o feto, porque o feto está se formando ainda. Então ela não pode atingir. Você é frágil dentro da sua mãe, está se construindo. Aí o que é que o corpo faz? A inteligência faz. A nossa inteligência lá dentro da mãe comprime aquilo e aplica uma lei da física quântica, que é um movimento de onda pode virar um movimento corpuscular. Então ele transforma aquilo em carvão, em carbono, e aí enfia nos ossos.
Vai enfiar, porque é o único lugar que aguenta o trauma. E aí a gente carrega, então. Carrega, é por isso que criança cai, por isso que criança se quebra, criança se machuca. Graças a Deus. É. Que aí vai tirando os traumas, entendeu? E geralmente, quando você tiver experiência assim, quando você vê uma criança se quebrando, pode olhar para a mãe e pergunta assim: Meu, tua gravidez foi muito turbulenta. Ela vai dizer: Foi. Não E tem a uma turbulenta, criança. e quando você diz essa turbulência, é psíquica mesmo, um medo muito profundo, uma rejeição, ela Isso, passa, né? Ou uma isso, gravidez isso. não desejada. Quer Isso. dizer, tudo que. Nossa, esses são os piores traumas, que é esse aborto, né? Que a mãe faz e ela não deseja, mas ela vai ter que ter. E Então, esses traumas, eu já tinha lido, e interessante você falar sobre isso, né? Que a gente traz essas questões intrauterinas, que elas são muito próprias, que as, ó, eu atendi uma criança agora, que ela não crescia. Ela tinha 1 ano e meio e ela tinha o mesmo tamanho de 9 meses. E ela não tinha nada, nada. Fazia os exames, nada, ela não tinha nada, ela não era anormal em nada. Já estava sendo pesquisada por cientista americano. Por que é que uma criança, 1 ano e meio, ainda continua com 9 meses? E ela gemia, ela se contorcia assim, gemia. Aí vem uns caras aí de fora dizendo que ela tinha epilepsia, que ela era epilética, que não necessariamente aparece nem em exame. Aí vieram me procurar desesperados. Pelo amor de Deus, o que é que tem? Aí eu olhei para a mãe e falei: Me conta a tua gravidez. Ai, maravilhosa. Mas como foi essa criança dentro de você? Aí foi lindo. Eu digo: Foi não. Está mentindo para mim. Ela falou: Não, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, foi muito esperado. Falei: Então, ó, e vamos esquecer essa mãe, porque essa mãe não dá para conversar com a mãe. Vamos conversar com a mulher. Quem é você? Fala para mim só da mulher. Eu não quero saber da mãe. Só da mulher, não, na época eu estava fazendo uma franquia lá de Dona Deola. E aí? Ah, eu tive que parar. Eu disse, ué, por que você parou? Porque assim, eu não conseguia trabalhar. E aí você não se frustrou com isso? Ah, eu fiquei muito frustrada. Mas isso não tem nada a ver com a criança. Eu digo, tem. Quem foi que falou para você que não tem? Que mais? Aí eu tive muito prejuízo financeiro, porque a gente vendeu tudo para aplicar na franquia. E aí, desse dinheiro da franquia, a gente só recebeu 30%, porque eu perdi a franquia, porque eu tive que ficar. E meu marido, engenheiro, estava trabalhando num outro país e não podia deixar de trabalhar, porque era o dinheiro nosso. Aí eu falei, você acha que isso não atingiu a criança? É claro que atingiu. Esta criança tem trauma intuterino. E toda vez que ela se encolhe assim, ó, deve ser a dor. Porque esse carvão, quando ele é liberado dos ossos, dói. Por isso que ela fica fazendo assim, ó, é dor. É uma dor reumática que ela sente. Vamos dar trauma para ela? Nossa, mas só isso? Eu digo, só. A gente deu trauma para ela. Em 6 meses, ela já estava com o tamanho que era para ter. É interessante, né? Porque você trazendo esses elementos, que a gente costumeiramente a gente trata a medicina, né? Diga a medicina clássica, ciência tradicional, atomista, né? Que tem o seu papel, que tem a sua importância, mas ela se fecha naquilo que é É, visível, naquilo que é palpável, né? e, O átomo e, ao extremo, né? E te ouvindo, e muitas outras pessoas que também já passaram por aqui que tem esse campo, existe um campo, né, muito mais sutil que também diz muitas coisas sobre o seu desenvolvimento, aquilo que te acontece. Fiz Né? tudo, eu acho que fiz tudo. Então, e é interessante, né? Porque essa questão intrauterina que você está trazendo é uma coisa que está ali ainda, que se manifesta na vida após, né? Isso. É E por isso acho que tem que. a cadeia, por isso que tem, inclusive, até a leucemia. É, Algumas, você vai ver uma coisa interessante. Uma criança leucêmica, ela tem a possibilidade de ficar boa mais de 90%. Um adulto, não. Um adulto, não. Um adulto é 10%, 20%. E a criança é 90%. E, de repente, a leucemia vem e vai. bem, vai. Entendeu? E dentro desse postulado, ele fala dessa doença.
desses postulados antigos. Eles falam de outra maneira, mas fala, é aquilo. Antigamente você tinha uma outra leitura, que ela não era só a física como que a nossa medicina trata hoje, né? Então, Existia por também uma exemplo, leitura sim, sutil, né? muito diferente. Aí, quando, por exemplo, você tem a atuação do trauma, ele vai ocupando os ossos. Se a quantidade for muito grande, por exemplo, eu tive um caso de uma criança leucêmica que o que era que a mãe fazia? Ela não que ela já tinha 9 filhos, e aí o marido, aí foi mais um filho, era o 10º filho dessa mulher. Só que ela já tinha tido 9 filhos, ela já estava com quase 50 anos e engravidou desse menino. E aí o que é que ela fazia? Como tinha toda aquela religião, tudo aquilo, aquele dogma, os conceitos, ela não, ela tentou vários abortos com um galinho uma coisa que eu não gosto de citar, porque senão o povo vai aprender. É. E ela tocava fogo naquele galinho, enfiava para tentar expulsar a criança. Fez isso várias vezes. Teve muito sangramento. E aí, quando ela viu que a barriga estava crescendo mesmo, o que é que ela fazia? Ela morava em cima de um morro, porque era gente do interior, né? Morava assim em cima do morro. Ela pegava uma bicicleta e ela descia o morro na bicicleta para ficar ela dando porrada para ver se ela conseguia abortar naturalmente, entendeu? E aí, enfim, sustentou, a matriz sustentou a criança, mas aí a criança, com 6 anos, começou a ter o sintoma da leucemia. E eu conversando com ela, e ela chorava copiosamente, muito arrependida, contando essas histórias absurdas dela, né? E ela dizia: ai, meu Deus, o meu bebê, ele é o que eu mais amo. Dos 9 que eu tenho, eu não tenho apego, mas esse eu tenho. Eu não sei se isso é um desencargo da minha consciência, mas existe uma coisa comigo e ele que é incrível, que eu percebi quando ele nasceu, e eu olhei, e ele olhou para mim. Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu digo: ó, tenha calma, eu desconfio que são traumas intrauterinos, que você foi produzindo, entrando nos ossos. E quando eles se aprofundam muito no osso, eles chegam na região da medula óssea vermelha. Então, o que é que começa a ocorrer ali? Uma guerra violenta contra uma coisa que o sistema imunológico não sabe o que é. E é lá que se produz o sangue. Então, está se produzindo água. Então, o sangue está virando água. Então, é por isso que o fator de coagulação some, né? Então, vamos tentar trauma intrauterino nele. Foi um milagre. Ele começou a tomar trauma intrauterino. Começou a tomar aquele que é feito com diamante, inclusive, né? Eu coloco o diamante, que é um carvão perfeito, né? O diamante é o carbono mais perfeito que existe. Coloco ali naquela máquina, 3 anos e meio, eu tenho um diamante líquido, e eu dou isso para as pessoas tomarem, esse diamante líquido. E aí o corpo faz a simbiose, faz a troca, né? Ele faz a troca, um carbono sujo, ele arranca e coloca ali o diamante. E aí, 1 mês de tratamento, ele melhorou muito, o médico ficou muito impressionado, claro, e já tinha aquela teoria que mais de 90% das crianças escapam. Aí ele entrou com essa teoria, né? Não, mais de 90% das crianças a gente só está estranhando o tempo, porque foi muito rápido. Porque há 1 mês atrás o quadro dele era grave. E assim, 1 mês depois, ele se recupera numa velocidade como eu nunca vi. Eu nunca vi isso acontecer aqui na clínica. O Joel, não, interessante, porque assim, a gente vê, por exemplo, o Rudolf Steiner, a teoria dos setênios, né? Você fala um pouco de intrauterino, e eu vi alguma coisa que você fala também, que eu não sei se o desfecho mesmo da pessoa, né? Eu digo, a maioridade, digamos assim, é algo em torno dos 28 anos. Eu vi que acho que você usou alguma referência nesse sentido, né? Eu lembrei um pouco da teoria dos setênios, porque tem o 7, 14, 21, 28, né? Que a antroposofia fala, né, dos setênios, né? E aí eu vi 7, 14, 21, 28, que são um quarto setênio e tal. Eu não sei se tem alguma coisa a ver nesse sentido, mas por que você fala aos 28 anos? Porque tudo que a gente vai carregando, desde o intrauterino, como você acabou de citar alguns exemplos, até nesse processo de formação, tudo nos impacta, né?
E aí, diante de várias... Porque eu estou falando aqui com um alquimista, com alguém que estuda outros elementos, tem muita parapsicologia, tudo que você viveu, né? Então você tem esse conhecimento muito ali, na prática, né? na vivência, no contato, efetivamente. Né? Existem vários outros, a gente vê constelação ajudando muita gente na compreensão de ancestralidades, tem uma série de questões. Né? Então, tem várias ferramentas, que eu quero dizer o seguinte, para te passar, tem várias ferramentas que ajudam, né, nessa compreensão, que se a gente ficar só tentar entender aquele probleminha que está aqui, não vai, você não vai para lugar nenhum. Né? Não vai. Então, fala um pouquinho sobre isso, primeiro essa questão dos 28 anos e por quê, e como é que você vê isso? Porque é assim, ó, existe um corpo que é matemática pura. Nós somos matemática pura. É química, física. Isso aqui só funciona na base matemática. É aquele número de ouro. Ele é um número de ouro, é o número de Deus, é uma espiral, mas é uma matemática. Né? Um vira 2, 2 mais 1 vira 3, 3 mais 2 vira 5, 5 mais 6 vira 8, que é o Fibonacci, é matemático. E a gente tem a frequência, né? Tem a frequência. Então, é matemática. Isso é pura matemática, é pura física. E existem outras também, outros cálculos que se faz. A alquimia, ela é muito preocupada com essa matemática. Eu acho isso muito lindo, porque isso embasa muito o conhecimento científico alquímico. Por exemplo, quando se você pegar uma criança, né, ela tem 0 anos, ela acabou de nascer, e você pegar uma criança com 7 anos, é uma diferença gigante. 0,7. Gigante. E com 7 anos, você conclui um setênio. Quando você conclui o setênio, o que é que o corpo faz? Ele dá um up. Então você vê. Mas ele dá assim da noite para o dia. Físico mesmo. Físico. Ele dá um up. Isso você pode ver fazendo exame de sangue, fazendo exame de hormônio. Muda. Aí você vai ter o segundo up, que é de 7 a 14. Então, 7 anos, você é um menino sem pipiu, com 14 você está se masturbando. É uma coisa, você vira um homem com 14 anos. E 7 anos você é uma criança, uma menina, né? O útero dela é tamanho de uma goiabinha. Com 14 anos ela é uma mulher, pode engravidar, inclusive. Então, é um up. Com 21 é outro up. Porque você deixa de ser jovem, adolescente e vira adulto. E de 21 a 28 você termina de chegar. O espírito, literalmente, ele chega e domina a matéria. Na alquimia, a gente usa um termo que diz assim: o sal do espírito se funde ao sal da matéria. E você chega. Quando você chega, acabou o acordo. Não tem mais acordo com você. Não tem mais potencial. Então, o espírito no corpo encarnado dá o up e pergunta a você: afinal de contas, para que você serve? Afinal de contas, o que você veio fazer aqui? Então, começa agora, nos próximos anos a seguir, o despertar da sua missão e do seu propósito. Se você não tiver isso na ponta da língua, você vai sofrer. Então, é por isso que eu passei... Aí que começam os conflitos, né? É por isso que o retorno, entre aspas, né, de Saturno, na realidade, essa ligação com a volta do planeta, não tem muito a ver com ele, não. É que, na realidade, é você que encarnou. E agora entrou na lei do se vira. Se ficar qualquer coisa pendente, você pode fazer uma pesquisa com 100 pessoas, 1000 pessoas, 1 milhão de pessoas. Aos 28 anos, é uma revolução na vida de todas elas. Porque esse up não é um up de 7, de 14, nem de 21. É de 28 dizendo o quê? Meu, você chegou. Então, agora, afinal de contas, você serve para quê? Você vai fazer o quê aqui? Mas quem é que sabe? As pessoas estão completamente perdidas. Então, é por isso que essa crise, é por isso que essa porcaria que está a nossa sociedade civil sem controle, perdida, completamente confusa. Porque ela não se acha. Ela não sabe. Eu fui, de alguma maneira, eu fui forçado, né? Com 28, 29 anos, completei. Afinal de contas, você veio para quê?
Se eu não dissesse eu vim para ser alquimista, eu morria. E aí você falou uma coisa muito importante, né? E acho que é por. Então acho que tem muito sentido isso que você falou, né? A gente está vendo agora, e acho que desde a pandemia, né? Pré-pandemia, mas a pandemia acho que acelerou muito isso, esse achatamento, né? A pessoa, quando ela não tá seguindo aquilo que é dela, aquilo que ela veio para fazer, né? Aquilo que é intrínseco dela, e ela está tendo que fazer outra coisa, porque tem conta para pagar, porque é isso, ou porque eu tenho medo, porque eu tenho. Só que vai sofrendo e gera, e tem uma hora que estoura, né? Isso que você. De alguma maneira, é isso que você está dizendo, né? E as pessoas continuam. Tem uma coisa interessante: tem um tratado de alquimia do Nicolas Flamel que ele fala sobre a crucifixão. Então, também a gente vê no grupo de pessoas, pode estudar, pode fazer pesquisa que você vai encontrar lá. Aos 33 anos, existe também uma grande crise existencial. Muita gente, assim, enlouquece aos 33 anos. Por quê? Porque é a crise da crucifixão. Então, você vai encontrar muita gente com 33, 34, 35, 32 crucificado. Está lá preso. Não consegue caminhar, não consegue se resolver, não consegue sair daquele lugar, fica preso ao sistema, não consegue se libertar. Por quê? Porque está perdido dentro do seu próprio propósito, dentro da sua missão. Ele não se encontrou. E 33 é a idade limite. Se 33, assim, o corpo pedindo, o espírito pedindo, dando sinais, e a pessoa não ouve aquilo, não entendeu aquilo, aí com 33 ela surta, e aí o surto é muito maior do que com 29. Então você vai ver hoje, 33 anos a 35, muita gente tomando Rivotril, muita gente tomando calmante e muita gente com pânico, com síndrome de pânico, porque são os gatilhos. Os gatilhos começam a assustar. De repente ela vê ali um monte de situações que eram situações que ela ou não devia estar vendo ou devia estar fazendo aquilo. E aí esses gatilhos vêm, explodem na cabeça, o cara faz a neuroadrenalina, a adrenalina, começa a passar mal, a ansiedade vai a um nível altíssimo e a pessoa se perde dentro dela mesma, né? E é interessante que você falou 28, lembro do 27, né? Kurt Cobain, aquela outra cantora que também se matou, enfim, Alanis Morissette. Um monte de gente, muita gente. E é sempre numa idade muito crítica ali, dos 27 para os 28, né? Enfim. O suicídio, se você for ver, aí ele é gigantesco, né? Num grupo de 10, aí 7 tem mais ou menos essa idade, né? O Amy Winehouse também, na mesma idade, enfim. Ô, Joel, a gente está caminhando aqui para o fim da conversa, mas eu queria mais uma perguntinha antes da gente caminhar para a indicação de livre música. Como é que você está vendo, cara, assim, esse momento que a gente está atravessando pós-pandemia? Assim, o que você você está sentindo, assim, por onde a gente caminha? Né? A gente está falando um pouco você acabou de dizer, né? Os índices de depressão, pânico, burnout, suicídios, né? Estamos falando aqui, vem aumentando muito. Que momento é esse que a gente está atravessando? O que você tá vendo? E que tipo de caminhos assim que você aponta para as pessoas que estão passando mesmo tudo isso que você retratou de alguma maneira? Como é que você vê isso? Eu acho que a gente está mudando, né? Muitas crenças, muitos dogmas, paradigmas, né? Está se mudando muito, né? Né? Eu nasci em outro mundo, né? Eu não nasci nesse mundo aqui, eu nasci em outro mundo. Acho que somos dois, eu acho que quando a gente fala em pós-pandemia, eu acho que a gente ainda continua na pandemia, eu acho que a gente não saiu da pandemia, entendeu? E a gente não vai sair enquanto a gente não mudar mesmo, de uma maneira coletiva, para um pouquinho melhor, pelo menos, para uma frequência assim mais positiva. Eu acho que a frequência ela ainda está, eu acho que abaixo da linha do que seria o ideal, entendeu? Se a gente chegar pelo menos ali um pouquinho melhor, aí eu acho que vai melhorar. Eu sou muito positivista, eu sou muito. Eu sempre acredito no melhor, entendeu? Mas eu acho também que hoje a gente tem, para a alquimia, principalmente a alquimia daqueles alquimistas que faziam previsões,
a gente vê que eles já previam, por exemplo, uma grande revolução dos elementos. Então, eu também acredito nisso. Então, você tem 92% da face da Terra capada. A gente só tem 8% de reserva natural, dos quais nós temos ali 70% na Amazônia, né? Amazônia, Mas se você for ver o planeta, ele foi capado. Alguns mares já desapareceram, lagoas, rios sumiram. E você tem também animais sumiram da face da Terra, uma quantidade enorme de animais que estão sendo dizimados, praticamente, né? Em todas essas regiões que são os bolsões que sobraram, que são apenas 8%. Então, você tem o quê? Você tem um desequilíbrio muito grande nos ecossistemas. E esse desequilíbrio, ele continua do outro lado, porque ele é vivo. Então, você vê uma população que a gente tinha há alguns anos atrás, rinoceronte, tinha 750 mil, a outra vez que contaram. Agora só tem 350. Tinha 750 mil, só tem 350 exemplares. E daqui a alguns anos, esses 350 vão desaparecer. Então, para a alquimia, para esses caras que faziam previsões, eles achavam que já, principalmente os mais modernos, eles achavam que, por exemplo, quando você começa a destruir o ecossistema e a natureza e o ecossistema, eles continuam existindo. No outro plano. Sim, no outro plano. E ela vai forçar o quê? Ela vai querer nascer. E aí não tem mais a matéria, não tem mais o corpo, não tem mais rinoceronte. Aí nós temos mais 750 mil querendo nascer. Então, onde é que ele vai? Ele vai para o elemento. Então, quando você tem um ventinho, ele vira um ventão. Entendeu? Quando você tem uma ventaniazinha, ela vai virar uma ventaniazona. Quando você tiver um furacãozinho, ele vai virar um furacãozão. Quando você tiver um foguinho, vai virar um fogão, como foi que a gente viu, como a gente viu agora na Europa, né? Sem nenhum controle, entendeu? E você vê, um amigo meu estava em Londres, encontrei ele a semana passada, falei, uai, você está fazendo aqui? Você está vindo? Ah, voltei, porque eu não aguentei 50 graus. Então, tem isso também, entendeu? Tem isso. Então, a gente está hoje diante de quê? De uma pressão muito grande desse espírito de Gaia, desses seres de Gaia, e eles não têm para onde ir. Então, para se manifestar, eles se juntam e pegam esses movimentos que têm uma relação com os 4 elementos da natureza. Então, eu acredito que a partir de agora, a gente vai ver, por exemplo, você viu aqui na linha do Chile, aí subindo até a América Central, já tiveram 10 aparições daqueles peixes gigantes, né? São o tamanho de um poste, eles parecem uns dragões, né? Que eles vêm da região abissal. E qual é a região que eles estão aparecendo? Exatamente onde a gente tem a fenda. Então é porque a fenda está se abrindo e eles estão subindo, entendeu? Então já tiveram 10 aparições nesses últimos meses, que vão desde o Chile até a América Central. Então tem uma coisa mudando, então eu não sou negativista, mas seja o que Deus quer, o que a natureza quer, né? E o homem? E o homem? Que você vê essas mudanças que a gente vem tendo, esses avanços tecnológicos num extremo, né? Assim, eu acho que, olha, uma coisa que eu observo é assim, ó, é uma observação pessoal. Você tem uma aura espectral, porque nós somos seres solares, né? O Sol criou o sistema. Então você veio do Sol, nós todos. O nosso sistema nervoso funciona como? Com comprimento de onda, que vai do vermelho ao violeta. Só que hoje a gente vive num planeta onde tem uma quantidade gigante de infravermelho e ultravioleta. Então isso faz uma pressão aqui, ó, na nossa aura. E aí o que é que essa pressão exige? Que tudo seja mais rápido. Então, se você tiver uma coisa, antigamente, um avô e uma avó, por exemplo, a avó tinha uma raiva do avô, gravava num nível sentimental, uma decepção. Ela ia ter um câncer só quando ela ficasse velhinha. Hoje não. Hoje o cara tem uma raiva, eu tenho uma raiva de você, você pode ter certeza que de noite eu não durmo. Porque essas pressões de ultravioleta e infravermelho, elas aceleram as partículas no sistema nervoso, elas aceleram as partículas na aura.
Então, assim, o cara que aproveita isso, vai se adaptando a isso, consegue controlar isso, ele vai viver bem com isso, ele vai se tornar o quê? Um ser até diferente, muito mais inteligente, como a criança. A criança ela já está nascendo adaptada ao sistema. Então, o que é a criança? Você vai ver criança, eu comprei lá um iPhone, falei, eu não, esse negócio é complicado. Minha filha, de 9 anos, pegou o iPhone da minha mãe e falou, ai, pai. Já mexeu rapidinho. Não, ela me deu uma aula. Ela me deu uma aula. E nem iPhone ela tem. Aí falou, agora eu quero um também. Então, tem uma coisa que a gente não tem. A gente ainda está se adaptando a essa inteligência eletromagnética, que hoje é muito acelerada por causa dessa invasão atmosférica dos raios infravermelhos e ultravioleta. Por isso que o povo não aguenta, entendeu? O povo, você vê, o cara lá do jiu-jitsu vai lá, pega o cara vai lá, se vira e bah, mata ele. O cara vai lá, tá lá na festa, fazendo aniversário lá, de 50 anos de idade, com a família, os filhos, a mulher. O outro vem, brigou com ele na rua, vai lá, entra e atira no meio da testa. Você vê, os Estados Unidos sempre tem eventos desse tipo, sempre. Mas nunca na história americana foram tantos eventos em apenas em um mês. Nunca. Você tinha um evento por ano. Esses últimos 20 anos já foi por um mês. Em um mês você vê 20 anos acontecendo. É essa aceleração. Então, vai chegar um momento que. E o Brasil nessa história toda? Assim, o que você vê O Brasil está como ferrado. pátria da... O Brasil ainda tem muito que aprender, a cultura, ainda tem muito que aprender, entendeu? Ainda tá, é um país onde ele tem uma aura religiosa, mas ele é muito materialista, entendeu? Porque o que manda na questão da materialidade é a sobrevivência. Então, quando você tem ignorância, pobreza, tem um fator que é sobrevivência, eu preciso sobreviver. Então, eu faço qualquer negócio, entendeu? Então, aquele que vem, né? Com discurso e com dinheiro, vai comprando esse povo todo. E aí a gente não tem muita esperança, se for ver de maneira política. Mas vamos ver o que é que vai ser para frente. Que legal. Pô, Joel, uma delícia a conversa contigo, dá vontade de ficar te perguntando aqui várias coisas. Eu acho que você tem. E o legal é que você é um autodidata, você tem. E é gostoso, porque quem vai assistindo os seus vídeos, enfim, ou lendo o livro, conhecendo um pouco melhor, você circula por vários campos do autoconhecimento, da espiritualidade. Se quiser conversar com você sobre. Antes de gravar aqui, a gente estava conversando, né, sobre astrologia. Como é que chamava o conselheiro da Elizabeth? John Dee, quer dizer, você está me dando uma aula ali, eu já tinha lido um pouco, mas você aprofundou, quer dizer, você tem um conhecimento assim de vários. Você até parece um bom geminiano também, viu? Eu tenho a lua em Gêmeos. Então está explicado essa coisa da comunicação, a cabeça. Eu tenho a lua muito forte Gêmeo para mim. Então. E eu tenho um Mercúrio também bem posicionado, me ajuda. Legal. Enfim, quem quiser conhecer é muito legal, você tem bastante coisa para compartilhar. Ô, Joel, é uma marca aqui do 45. Você tem vários livros escritos, né? Eu citei aqui o Sétimo Passo, que é o livro onde você conta essa história que você, de alguma maneira, passou aqui no começo do programa. Quantos livros você tem ao todo? Publicado? 8 livros, né? Então, eu queria que você indicasse um livro, um livro que legal, você compartilhar. Você quer indicar o seu, acho que é legal, e talvez você quiser compartilhar um outro livro que também te ajudou. E depois você escolher uma música também. Estou curioso para saber que música que você vai escolher para encerrar aqui a nossa versão. Vai lá. Não, eu vou a música primeiro, é uma música que eu gosto muito, estou sempre ouvindo. Pelo menos uma vez por dia eu ouço essa música, que é Jorge da Capadócia. Jorge da Capadócia. Jorge sentou praça na cavalaria. Eu amo essa música, até porque eu sou devoto de João Jorge, de São Jorge. Foi até tema de novela também, não foi essa música? Isso, foi tema de novela. E eu escrevi um livro sobre a vida dele. Que legal, que legal. Legal. Como é que chama o livro? João Jorge, o primeiro cabeça de dragão. Legal. É esse livro que você vai indicar? Não, aí para ler esse livro tem que ler 2 antes.
O livro que eu Você indicaria... já faz uma trilogia, né? Isso. Um livro que eu indicaria seria o livro Jonatas e a Árvore da Vida, que é um livro que fala sobre alquimia, sobre os primórdios da organização alquímica. Tá. Aí, a partir daí, se as pessoas gostarem, elas leem Jonatas, o Cabeça de Dragão, e depois leem João Jorge, o primeiro Cabeça de Dragão. João Jorge da Etiópia, inclusive. Não é da Capadócia, é da Etiópia. Que legal, que legal. Não, É, gostei. E aí a pessoa pode conhecer um pouco mais também da alquimia, do seu trabalho. vai conhecer muito, porque nesses 3 livros eu fiz uma. Eles são canalizados, né? São Quem canalizados. canalizou é o Jonatas, foi quem Tá. escreveu eles 3. Legal. O Joel, e agora o teu laboratório mudou, né? O nome não é mais Joel, Não, eu tirei, porque Joel para mim Aleixo, né? até um peso, sabe? Carregar É, o Joel Aleixo Laboratório. O nome é, oficial ainda é, no documento está lá, tá, Laboratório Farmacêutico de Alquimia Floral, é. Joel Aleixo. Mas o nome hoje figurativo, né, da empresa é Alquimilab. Alquimilab. Foi até o E que eu embaixo eu assino, tá. by Joel Aleixo. E hoje a sua frente de atuação é o laboratório, mas acho que você tem escrito muito Eu, mesmo, né? Você eu trabalho tá bastante, focando, né? você está Eu, focado também nas aulas, né? É a Escola de Alquimia Contemporânea, onde eu ofereço todo o meu conteúdo. É, Eu tenho hoje o laboratório farmacêutico, onde eu fabrico bastante, é, e eu tenho a fazenda, onde eu mesmo planto, cultivo e manipulo tudo que eu produzo. que legal, que legal. É muito legal. Que legal. Não, é uma história riquíssima. Que bom que a gente conseguiu te trazer aqui no 45. Quem Muito quiser se obrigado. interessar vai mergulhar, enfim, muito Só legal. clicou no Google Joel Aleixo, eu apareço Tem, bastante. tem bastante coisa lá. Querido, queria muito te agradecer. Foi uma delícia esse papo, viu? Prazer foi meu. Compartilhar a Muito tua bom, Denis. história. Muito obrigado pelo Eu que convite, agradeço. muito honrado. E o 45 deu o primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se você quiser indicar alguém, aliás, foi assim que o Joel chegou aqui também no programa, vai lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial, manda lá o seu direct, quem sabe também não aparece aqui no 45. Um abraço e até lá. Tchau.